Eu tinha acabado de voltar de um dia exaustivo no trabalho quando percebi que estava faltando. A minha faca de família é um símbolo do legado da nossa família, com seu cabo intrincado esculpido pelo meu avô não estava em lugar nenhum. Abri a porta do armário e verifiquei a prateleira pela quinta vez naquela noite. Vazia. Minha testa se franziu de confusão. Está tudo bem, querido? A voz de Emily flutuou da cozinha, carregando um tom de curiosidade. Não, nada. Só estou procurando uma coisa, respondi, tentando manter a voz firme. Eu não queria que ela se preocupasse ou, pior, fizesse perguntas para as quais eu não estava pronto para responder. Está bem, o jantar está quase pronto, ela disse, com um tom alegre enquanto batia panelas e frigideiras. Eu podia ouvir o chiado do fogão por trás de suas palavras. Tudo estava tão normal, tão plácido, que quase me deixava doente. Tentei sacudir a inquietação, convencendo-me de que deveria tê-la colocado em algum lugar errado. Mas a sensação de medo crescia à medida que a noite avançava. Pela manhã, eu já estava atrasado, então deixei de lado minha busca e fui trabalhar, descartando a faca desaparecida como um pensamento secundário. Os dias seguintes foram um borrão de trabalho e preocupação. Manteve minhas suspeitas para mim mesmo, esperando que fosse apenas minha mente pregando peças em mim. Mas a sensação persistente ficou mais forte, especialmente quando percebi a atividade incomum no telefone de Emily. Mensagens tarde da noite, olhadas rápidas quando ela o escondia sempre que eu entrava na sala. Parecia que ela estava escondendo algo, e foi aí que comecei a conectar pontos que me levaram a algo muito mais sinistro. Foi numa manhã de segunda-feira, quando o sol mal espreitava pelas cortinas, que a polícia bateu à nossa porta. O policial, um homem robusto com um rosto severo, apresentou-se como o detetive Harris. Sr. Decker, ele perguntou, entrando na sala de estar. O rosto de Emily perdeu a cor enquanto ela tentava disfarçar o pânico. Sim, sou eu disse, tentando estabilizar a voz. Precisamos fazer algumas perguntas, disse o detetive Harris. Encontramos uma faca em uma cena de crime na noite passada. Ela tinha suas impressões digitais. Meu estômago despencou. Eu mal conseguia processar suas palavras. Uma faca? Minha faca, gaguejei. Sim, foi usada no assassinato de um homem chamado Geoffrey Thompson. Acreditamos que foi retirada de sua casa. O quarto parecia girar ao meu redor. Assassinato? Mas eu. Por favor, Sr. Decker, precisamos levá-lo para um interrogatório. Você conhece Geoffrey Thompson? Balancei a cabeça. Não. Não o conheço. Bem, vamos precisar que você venha conosco, disse o detetive. Emily, você tem algo a acrescentar? O silêncio de Emily falava a volumes. Olhei para ela, e ela desviou o olhar, com os olhos abaixados. Meu coração acelerou enquanto seguia o detetive até o carro dele, o peso da traição da faca pairando sobre mim. A delegacia era fria e estéril, o zumbido das luzes fluorescentes contribuindo para a atmosfera opressiva. Fui levado a uma sala de interrogatório, onde o detetive Harry se sentou à minha frente, com um olhar agudo e calculador. Vamos revisar isso passo a passo, ele disse. Quando foi a última vez que você viu a faca? Há 2 semanas, respondi, tentando lembrar de cada detalhe. Estava no meu armário. E sua esposa, Emily? Ela mencionou algo em comum? Algum comportamento estranho? Eu hesitei. Ela tem estado distante ultimamente. Mas eu não pensei muito nisso. Harris acenou com a cabeça. Precisamos verificar seu álibi. Alguém pode confirmar seu paradeiro na noite passada? Eu estava no trabalho até tarde, eu disse. Você pode conferir com meus colegas. Bom. Vamos fazer isso. Enquanto isso, precisamos descobrir como a faca foi parar na cena do crime. Os olhos de Harris estavam fixos em mim, com uma expressão inflexível. As horas passaram como dias enquanto me interrogavam e examinavam meus registros. Minha mente estava a mil com perguntas, medos e suspeitas.
Emily sempre fora o retrato da lealdade, mas agora eu estava lutando com uma realidade que não podia ignorar. Se a faca havia sido usada em um assassinato e estava em nossa casa, isso significava que alguém a havia levado. Finalmente, quando estava prestes a perder a esperança, o detetive Harris voltou com uma nova determinação nos olhos. Sr. Decker, temos uma testemunha. Uma mulher chamada Lisa Jordan se apresentou com informações sobre sua esposa. Lisa Jordan? Eu perguntei, confuso. Sim, disse Harris. Ela afirma ter visto sua esposa com a faca e sabe mais sobre a situação. Enquanto absorvia essa notícia, com o peso da acusação ainda pesado sobre meus ombros, eu sabia que isso era apenas o começo. A traição de Emily, a faca desaparecida e o assassinato se entrelaçaram em um complexo e sombrio quebra-cabeça que eu precisava resolver para limpar meu nome e descobrir a verdade. As sombras da traição se erguiam grandes, e o caminho à frente estava repleto de incertezas. O que eu antes pensava ser uma herança extraviada agora era o centro de um plano torcido que eu ainda não havia compreendido completamente. As luzes fluorescentes zumbiam acima enquanto eu sentava na sala de interrogatório mal iluminada, minha mente correndo por um tumulto de perguntas. O detetive Harris organizava papéis meticulosamente, a tensão entre nós era palpável. A porta rangeu ao abrir, e entrou Lisa Jordan, uma mulher na casa dos 30 anos com um ar de energia nervosa. Seus olhos se moviam pelo quarto antes de se fixarem em mim com uma familiaridade inquietante. Sr. Decker, ela disse hesitante. Eu sou Lisa. Eu vi sua esposa, Emily, na noite do assassinato. Meu coração saltou um batimento. Você a viu? Pode me dizer o que aconteceu? Lisa acenou com a cabeça, torcendo as mãos. Eu estava em um bar no centro da cidade, e vi Emily com um homem. Eles estavam discutindo. Não pensei muito nisso até a manhã seguinte, quando vi as notícias. Esse homem era Gary Thompson? Perguntou Harris, com uma voz firme, mais intensa. Lisa olhou para baixo. Sim, acho que sim. O reconheci das notícias. Emily estava com raiva, e o homem se lhe parecia assustado. Tentei absorver a gravidade de sua declaração. Sobre o que eles estavam discutindo? Lisa hesitou. Não tenho certeza. Mas parecia sério. Emily saiu do bar com ele, e mais tarde naquela noite, eu a vi voltando sozinha. Ela parecia agitada. Virei-me para Harris. Essa é uma grande pista. Se Emily foi vista com a vítima e voltou sozinha, então a linha do tempo se encaixa com a faca sendo retirada de nossa casa. Harris acenou com a cabeça, com uma expressão sombria. Precisamos de mais informações da Sra. Jordan. Alguns detalhes sobre a discussão ou algo que possa ligar Emily à cena? Lisa balançou a cabeça. Eu gostaria de ter mais. Mas há algo mais. Acho que Emily pode ter planejado algo. Ela estava se encontrando com outros homens, mais de um. Eu a vi com alguém mais recentemente. Quem? Eu perguntei, com um tom de urgência na voz. Lisa se mexeu. Não sei o nome dele. Apenas que ele parecia ser mais do que um amigo. Antes que Harris pudesse investigar mais, outro policial entrou na sala, sussurrando algo para ele. O rosto de Harris se contraíra. Sr. Decker, precisamos dar outra olhada em sua casa. Houve um novo desenvolvimento. Dirigimo-nos de volta para casa em silêncio, minha mente correndo com as implicações das declarações de Lisa. Tentei juntar as peças: o comportamento de Emily, a faca desaparecida e agora, uma possível rede de engano. Quando chegamos, a cena estava caótica. Policiais vasculhavam a casa e uma equipe de perícia estava analisando o local. O carro de Emily estava estacionado do lado de fora, sua presença um lembrete claro de seu envolvimento. Detetive Harris, eu chamei. O que está acontecendo? Harris fez um gesto para os oficiais. Recebemos uma dica de que pode haver mais evidências aqui. Seguiu para a sala de estar, onde ele estava examinando um pequeno cofre que havia sido aberto à força. Este cofre pertencia a Emily, eu disse, minha voz carregada de descrença. A testa de Harris se franziu.
Encontramos impressões digitais no cofre que coincidem com as de alguém conhecido por estar envolvido com sua esposa. Parece que Emily não estava trabalhando sozinha. Eu encarei o cofre aberto, com seu conteúdo espalhados joias, dinheiro e itens pessoais. Você acha que ela estava nos roubando? Não apenas roubando, respondeu Harris. Parece que ela estava planejando um esquema mais elaborado. Este cofre foi arrombado não apenas por dinheiro, mas para obter evidências comprometedoras que ela poderia usar contra você. Um calafrio percorreu minha espinha. Você está dizendo que ela me armou? Harris acenou com a cabeça. Acreditamos que sim. E tem mais. Rastreamos os registros de telefone celular. Emily tem estado em contato com vários indivíduos, incluindo alguém que tem conexões com Gary Thompson. Minha mente corria tentando conectar os pontos. Emily claramente estava levando uma vida dupla, mas por que me envolver? Por que usar minha faca? Você tem alguma ideia de onde ela pode estar agora? Que eu perguntei, desesperado por respostas. Harris balançou a cabeça. Estamos rastreando o telefone dela, mas ela tem sido muito cuidadosa. Ela é boa em esconder suas pegadas. Enquanto continuávamos a investigação, avistei um oficial tirando uma pilha de documentos do cofre. Entre eles havia uma carta com um envelope endereçado a Emily, mas o nome nela era desconhecido. Harris pegou e abriu cuidadosamente. A carta datava algumas semanas antes do assassinato. É de um homem chamado Richard, Harris disse, lendo em voz alta. Ele afirma ter ajudado Emily com problemas financeiros e menciona algo sobre um plano envolvendo um grande golpe. Richard, eu repeti, tentando lembrar o nome. Ele poderia ser o outro homem que Lisa viu? Possivelmente, disse Harris. Precisamos encontrá-lo e descobrir qual foi o papel dele. À medida que o dia avançava, a casa se tornava um redemoinho de atividade, mas eu estava mergulhado em uma névoa de confusão e medo. A traição de Emily estava ficando mais clara, mas a extensão completa de seu plano permanecia elusiva. Eu precisava entender seus motivos, encontrar as peças faltantes do quebra-cabeça e limpar meu nome antes que fosse tarde demais. À medida que a noite caía, eu me sentei sozinho na sala de estar, o peso da situação pressionando fortemente sobre mim. Emily estava lá fora, escondida nas sombras, e eu estava tentando juntar os fragmentos de uma vida que havia sido virada de cabeça para baixo por sua traição. O sol estava se pondo enquanto eu andava pela sala de estar, tentando dar sentido ao turbilhão de eventos que havia se desenrolado. A polícia ainda estava vasculhando a casa, mas eu me sentia cada vez mais como um estranho em minha própria casa. Olhei para a carta que Harris havia retirado do cofre. Richard, um nome que ecoava ominosamente em minha mente. Sr. Decker, Harris disse, interrompendo meus pensamentos. Encontramos algo que pode interessar a você. Levantei o olhar, notando a urgência em seu tom. O que é? Harris segurou um pequeno pedaço de papel amassado. Isso estava escondido no cofre, sob o fundo falso. É uma nota de Emily para alguém chamado R. Parece que eles estavam planejando algo grande. Peguei a nota dele, minhas mãos tremendo. A caligrafia era inconfundivelmente de Emily. A mensagem era breve, mas arrepiante. Encontre-me no antigo armazém esta noite. Precisamos finalizar nossos planos. Preciso garantir que tudo esteja em ordem antes da grande revelação. Antigo armazém? E eu perguntei. Onde é isso? Harris acenou com a cabeça. Já estamos a caminho. Achamos que pode ser um local de encontro para Emily e Richard. Segui Harris e sua equipe até um armazém em ruínas na periferia da cidade. O prédio se erguia grande e ameaçador contra o céu crepuscular. À medida que nos aproximávamos, a visão da estrutura escura e abandonada fez um calafrio percorrer minha espinha. Vamos proceder com cautela, instruiu Harris. Fiquem perto e sigam minha liderança. Entramos no armazém, nossos passos ecoando no chão de concreto. O interior era um labirinto de máquinas enferrujadas e caixas empilhadas. Sombras dançavam de forma sinistra na luz fraca das nossas lanternas. Harris liderava o caminho, sua lanterna cortando a escuridão. Fiquem atentos, ele sussurrou.
Não sabemos o que estamos prestes a encontrar. Nos movemos silenciosamente pelo armazém, cada passo carregado de tensão. O lugar estava cheio de restos de equipamentos de fabricação antigos e destroços espalhados. Era claro que não era usado há anos, o que tornava a atividade atual ainda mais suspeita. De repente, um barulho quebrou o silêncio, uma porta rangendo ao abrir, seguida por vozes abafadas. Congelamos e viramos as lanternas na direção do som. As vozes ficaram mais altas, e eu consegui distinguir trechos da conversa. Temos que ter cuidado. Não podemos deixar que ele se está tudo pronto. Só precisamos garantir que... Harris fez um sinal para avançarmos. Nos movemos em direção à fonte das vozes, espiando por trás de uma pilha de caixas. Na luz fraca, vi Emily, um homem de pé no centro de um escritório improvisado. O homem era alto, com uma barba escura e desgrenhadas. Definitivamente não era Richard, mas alguém mais envolvido nesse esquema. Emily estava entregando uma maleta ao homem. Este é o último lote. O dinheiro e os documentos. Precisamos garantir que tudo saia conforme o planejado. O homem acenou com a cabeça, pegando a maleta. Eu cuido disso a partir daqui. Você tem certeza de que isso vai funcionar? A voz de Emily estava firme, mas seus olhos traíam sua ansiedade. Tem que funcionar. É o único jeito. Uma vez feito, ninguém vai nos conectar a isso. Vamos pegá-los, sussurrou Harris, seu rosto decidido. Avançamos, cercando a área. Harris entrou na sala, a lanterna brilhando diretamente em Emily e seu cúmplice. Parem! Polícia! O rosto de Emily ficou pálido ao se virar, seus olhos arregalados de choque. O que? Como vocês? O homem avançou em direção a uma porta lateral, mas Harris foi rápido. Pare aí mesmo. O homem hesitou, então se virou para nos encarar com uma expressão resignada. Harris e sua equipe o prenderam rapidamente, algemando-o enquanto ele murmurava xingamentos. O choque de Emily rapidamente se transformou em desafio. Isso é um engano. Vocês não entendem. Entendemos o suficiente, interrompeu Harris. Sabemos sobre seu plano. Sabemos sobre o assassinato e a armação. Você não vai escapar disso. Enquanto os oficiais levavam o homem, a bravata de Emily desmoronou. Richard deveria lidar com isso. Ele deveria fazer tudo parecer que foi você. Eu não queria nada disso. Guarde isso para a delegacia, disse Harris. Vamos ouvir seu lado da história lá. Eu observei enquanto Emily era levada, minhas emoções uma tempestade de raiva, traição e confusão. As peças do quebra-cabeça estavam começando a se encaixar, mas a extensão completa do plano de Emily ainda permanecia incerta. Enquanto saíamos do armazém, me vi lutando com a realidade da traição de Emily. O armazém, a maleta com dinheiro e os documentos sugeriam uma conspiração muito maior. A extensão da traição dela era mais profunda do que eu imaginava, e eu me questionava quanto da vida dela havia sido uma mentira. A viagem de volta para a delegacia foi silenciosa, meus pensamentos consumidos pelas revelações da noite. As palavras de Harris ecoavam na minha mente, a promessa de respostas estava apenas fora de alcance. O plano de Emily, o envolvimento de Richard e a faca roubadas, todos eram fios em uma teia complexa de engano que eu precisava desfazer. Enquanto me preparava para o interrogatório que viria, sabia que a verdade estava apenas começando a emergir. A verdadeira história da traição de Emily e o alcance total da conspiração aguardavam para serem descobertos. A sala de interrogatório era austera e implacável. Emily estava sentada de um lado da mesa, seu rosto pálido e seus olhos sombreados de exaustão. Do outro lado, detetive Harris e eu tomamos nossos assentos. A tensão na sala era palpável, o ar carregado com o peso das revelações iminentes. Emily, começou Harris, com a voz firme, precisamos revisar tudo novamente. Quanto mais detalhes tivermos, mais clara se torna a imagem. Emily olhou para mim, sua expressão uma mistura de desafio e desespero. Já lhes contei tudo. Eu não planejei isso sozinha. Richard. Harris a interrompeu. Sim, sabemos sobre Richard.
Mas há algo que ainda estamos perdendo. Estamos montando a linha do tempo e ela não se encaixa. Precisamos entender por que você incriminou seu marido e qual foi o seu papel em todo esse esquema. Os lábios de Emily se apertaram. Vocês acham que sabem de tudo, mas não sabem. Richard e eu tínhamos um plano. O dinheiro, os documentos, tudo devia desviar a atenção de nós. Inclinei-me para a frente, minha voz mal um sussurro. Por que você fez isso comigo, Emily? Eu confiava em você. Seus olhos encontraram os meus com uma clareza fria. Você sempre foi excessivamente confiável, ingênuo. Richard e eu tínhamos dívidas. Precisávamos de dinheiro e uma saída. Achei que poderia usar você como bode expiatório, mas as coisas saíram do controle. O olhar de Harris era inflexível. Rastreamos o dinheiro e os documentos que você roubou. Eles levam a uma série de esquemas fraudulentos, não apenas um simples roubo. Não era apenas sobre cobrir seus rastros, era sobre garantir que ninguém descobrisse a verdade. A fachada de Emily rachou. Richard estava desesperado. Ele me convenceu de que essa era a única saída. Mas eu não percebi quão fundo tínhamos nos metido. Eu estava tentando me proteger das consequências. De repente, a porta se abriu, e outro oficial entrou, segurando um arquivo. Detetive Harris, temos uma atualização. O advogado de Richard acabou de apresentar novas evidências. Harris pegou o arquivo e o examinou rapidamente. Parece que Richard implicou outra pessoa, alguém que não estava no nosso radar até agora. De acordo com isso, Emily não estava trabalhando sozinha, há outro jogador neste jogo. Os olhos de Emily se arregalaram. O quê? Isso é impossível. Harris olhou para mim e depois de volta para Emily. Acontece que Richard fazia parte de uma organização criminosa maior. Eles estavam manipulando você para encobrir suas operações. O verdadeiro cérebro por trás de todo esse esquema é alguém que você nunca mencionou. A revelação foi um golpe como um trovão. Minha mente acelerou enquanto tentava conectar as implicações. Quem está por trás de tudo isso? Harris folheou o arquivo. Um homem chamado Victor Lane. Ele tem puxado as cordas por trás das cenas. Richard era seu homem de confiança, e Emily foi pega no fogo cruzado. O rosto de Emily estava pálido. Victor Lane. Eu deveria ter sabido. Ele foi quem nos ofereceu o acordo, prometeu uma saída se fossemos junto. Então, vocês eram apenas peões no jogo dele? Perguntei, minha voz subindo em incredulidade. Emily assentiu, com lágrimas se formando em seus olhos. Eu não sabia que acabaria assim. Achei que poderia controlar a situação, mas Victor e ele é perigoso. Eu estava tentando sair dessa, mas acabei me enredando em seus planos. A expressão de Harris era sombria. Victor Lane será o próximo alvo. Mas, neste momento, precisamos lidar com as consequências das suas ações. A realização de que Emily havia sido parte de uma conspiração maior, manipulada por um gênio criminoso, foi uma pílula amarga de engolir. A extensão de sua traição era mais profunda do que eu imaginava, e a verdadeira natureza de seu envolvimento era mais complexa. Enquanto os oficiais se preparavam para transportar Emily para outra instalação, eu me levantei, minhas emoções uma tempestade de raiva e tristeza. Eu não conseguia reconciliar a mulher que eu amava com a traidora que havia tentado arruinar minha vida. Emily, eu disse, com a voz trêmula, não consigo acreditar que você deixou isso acontecer. Eu confiava em você, e você transformou minha vida em um pesadelo. Ela olhou para mim, com a expressão cheia de arrependimento. Sinto muito, mas era tarde demais para voltar atrás. Eu estava presa e fiz escolhas terríveis. Enquanto Emily era levada, eu senti um profundo senso de definitividade. A vida que compartilhávamos estava destruída além de qualquer reparo. A confiança que construímos foi destruída por engano e traição. Harry se voltou para mim, seu comportamento suavizado. Vamos chegar ao fundo disso, e Victor Lane será levado à justiça. Mas você precisa se concentrar em seguir em frente.
Eu assenti, sentindo o peso das últimas semanas se acomodar pesadamente em meus ombros. O mundo que eu conhecia havia mudado irrevogavelmente. A intricada teia de engano havia sido desfeita, mas o custo foi alto. Meu relacionamento com Emily estava além de qualquer reparo, manchado por sua traição e pela teia de mentiras que ela havia criado. Ao sair da delegacia, eu enfrentava um futuro sem a mulher que pensei conhecer. A verdade havia vindo à tona, mas era uma realidade dura e implacável. O caminho à frente era incerto, mas eu estava determinado a reconstruir minha vida, peça por peça, das cinzas da decepção que quase me destruiu. O capítulo havia se fechado sobre uma saga sombria e tumultuada, deixando para trás o amargo resíduo de confiança destruída e amor perdido. Os ecos da traição de Emily ainda perdurariam, mas a busca por justiça continuaria, com a esperança de que um dia eu pudesse encontrar paz em meio aos destroços do meu mundo outrora perfeito.